É muito louco isso. Quando eu tô pensando, achei um vídeo legal pra reagir e tudo mais, eu vou montando o roteiro na minha cabeça, pá, 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 é tudo muito perfeito. Quando eu vou dar o clique pra começar a gravar, branco. Mas talvez falar isso me ajude a retomar o processo aqui. Bom, o vídeo, como você pode ver, não é um react de treino efetivamente, mas muito mais sobre os efeitos do treino no nosso comportamento. É o canal do Overhead, eu gosto desse canal. O cara treina bem, não vale nem a pena a reagir aos vídeos dele, pois os treinos dele são perfeitos, execuções perfeitas, proximidade com a falha, tudo o que falamos aqui que está de acordo com o melhor treino possível, esse cara faz. Então, se inscreve lá, é um canal que vale a pena seguir. E o título desse vídeo é Como a indústria da estética acaba com a sua vida, literalmente. Vamos fugir um pouquinho do nosso conteúdo maromba, mas antes eu só queria ver uma coisa aqui. Cara, o braço tá legal, né? Tô muito branco nesse braço, na parte de dentro dele. Mas eu tô mais moreninho por fora. Legal, legal, legal! Bom, aproveitando aqui, eu quero primeiramente também, antes de começar esse react efetivamente, agradecer aos senhores que estão se inscrevendo e acompanhando os vídeos. O canal está se desenvolvendo e eu estou muito feliz, estou muito feliz. Tenho visto os comentários, leio todos, a taxa de likes está bem alta e aos poucos vamos indo, constante e sempre. Bom, eu já quero aqui também falar sobre um vídeo específico que ele dá luz àquilo que eu quero trazer mais para o canal, que é a vergonha de não errar, que é você colocar a cara a tapa. Esse vídeo aqui, eu gravei alguma série de vídeos antes de começar a postar com a constância que eu estou postando. Eu gravei uma série de vídeos mais técnicos, que eu estou postando ele 2 vezes na semana. Talvez eu aumente essa frequência dependendo de quantos eu tiver ali no baúzinho. Você pode ver que até o cabelo tá um pouco diferente. Vocês vão ver que vão ter esses vídeos aí que eu vou estar bem diferente de um react pro outro, porque já tem bastante coisinha gravada. Esse particularmente foi um vídeo que eu não gostei. Não gostei, mas postei mesmo assim. Por quê? Porque eu não posso e eu não quero ter medo de errar. Errar faz parte do processo e da construção. E esse aqui é um tema, fadiga, que hora ou outra vai retornar no canal, gravando de outra forma. Eu tô percebendo que com o decorrer, principalmente desses vídeos e mais interativos dos reacts, eu tô ganhando mais manejo com a câmera, digamos assim. Porque a intenção inicial desses vídeos aqui eram ser vídeos mais longos, que é o que são, porém para gerar cortes para o TikTok. Só que, irmão, é muito chato fazer isso. Eu não quero saber de gerar cortes para TikTok. Vamos fazer só os reacts aqui legais e os vídeos mais técnicos. Tá bom, Emílio, mas o que você quer falar sobre esse vídeo em específico? Esse comentário aqui, do Artaxá BK. Caralho, que porra de fadiga-fobia é essa? Meus amigos, só treinem. Parem de ficar com medo de treinar. Estão achando que o sistema nervoso central fadiga assim do nada? Ah, treinou esses dias, será que daqui 4 dias meu sistema nervoso tá descansado? De onde vocês estão tirando isso, velho? E esse comentário me trouxe um insight, um pensamento. Poxa, será que eu estou exagerando quanto à minha conduta nessa gestão de fadiga, gestão de esforço durante o treino? E comecei a prestar mais atenção nisso. Se por algum momento, senhores, eu pareço ser um cara engessado nessas questões, saibam que eu não sou. Que inclusive eu quero que vocês treinem pesado. Se eu o intuito desse vídeo é com teor totalmente informativo e não de alarme, não de alarde. Ó, toma cuidado, hein? Ó. Não. Se foi isso, se fez parecer isso, me perdoem. Não é a intenção jamais. É apenas guiá-los para a melhor sessão de treino possível. Que você vai conseguir erguer as maiores cargas e ter o melhor desempenho e os melhores aproveitamentos, certo? Bom, teve aqui, eu recomendo vocês darem uma lida nessa resposta do professor. Professor excelente, esse aqui é o professor Diogo Palumbo, acompanho ele no Instagram. Eu não acreditei que o professor Diogo tava comentando no meu vídeo. Eu fiquei feliz pra caralho, mano. Mano, eu tô sendo ouvido e visto, que doideira.
Mas ele postou aqui um comentário muito legal, falando sobre essa questão de fadiga. E tá 100% alinhada com o que eu penso. Sinceramente, eu não quero ser o cara mecanicista. E eu nem sou esse cara. No meu treino, por exemplo, de push, eu começo com supino reto barra livre, pai. Tu quer coisa mais insana para percepção de esforço do que isso? Chama. Bom, e eu nunca vou ter problema nenhum de me redimir. É isso que eu quero trazer. Essa foi a minha intenção com essa parte aqui do vídeo. Que eu nunca vou ter problema nenhum de me redimir aqui. O que eu sempre vou buscar ao máximo fazer? Ser respeitoso e não confundir a mensagem com o mensageiro. Por exemplo, no vídeo de peito que reagimos do Jorlan, vamos botar ele aqui à luz pra gente ter né, treino de peito Jorlan. Vamos ter aqui a luz, porque essas coisas têm a ver com o tema do vídeo, não se preocupe. Olha o nome desse vídeo aqui, como a indústria da estética acaba com a sua vida. A Thumb ainda fala algo de narcisismo ali e é bem interessante. Foi esse aqui? Foi esse vídeo aqui. Senhores. Ih, tá saindo bem aqui o áudio. Cadê? Controle. Tá. Senhores. Olha. Senhores. Supino com dumbbells no elástico. Supino com dumbbells com elástico. Senhores, isso aqui é terrível. Isso aqui arde os olhos. Vou até tirar. Arde os olhos. Não tem como. O Jorlan é uma pessoa. Eu gosto do Jorlan. Eu acho as mensagens motivacionais dele muito boas. O Jorlan, atleta no palco, sensacional. Porém, aquilo ali é fora da realidade. É fora da realidade em diversos padrões. Diversos. Por exemplo, tempo, custo-benefício. Eu quero dizer, o quão custoso não é você fazer isso? Você precisa de alguém ali para te auxiliar. É algo que limita de uma forma, é algo que impõe dificuldade de uma forma desnecessária. Essa frase do Fiuza, cara, não sai da minha cabeça. Quanto mais avançado o cara é, mais firula o cara inventa. Pior ele treina, entre aspas. Porque menos métricas, menos resultado visível o cara tem, isso é uma suposição que eu tô fazendo. Menos métricas ali para acompanhar o progresso ele tem. Às vezes ele só se baseia de fato na imagem, nas medidas, que são coisas que conforme você avança na sua composição corporal, ficam cada vez mais imperceptíveis no seu desenvolvimento. E você precisa de várias métricas. E a melhor métrica é a sobrecarga progressiva. Acompanhar a sua carga aumentando ou reduzindo ou mantendo treino a treino, repetições na mesma linha, é a melhor forma. Se você tem o tempo curto, não pode dar intervalos, o que seriam os intervalos ótimos de descanso entre as séries, e tem que fazer alguma técnica de volumização, digamos assim, que aumente o trabalho daquele agrupamento muscular, é uma coisa. Mas se você tem tempo, tem ali 1 hora, 1 hora e meia para fazer um treino, você definitivamente não precisa de nenhuma técnica dessas. Bom, gastamos 8 minutos falando sobre isso. E os reacts por aqui são assim, não é mesmo? A gente conversa bastante, troca essa ideia, porque esse também é o meu intuito. Eu quero me desenvolver mais na frente da câmera e quero tentar trazer aqui para o canal essa proximidade. Eu quero realmente que você sinta que eu estou aí contigo, falando com você. Bom, vamos ver o que o overhead... Cara, eu esqueci... É Gabriel o nome dele. Eu espero que seja, mano. Eu não acredito que eu esqueci o nome desse cara. Mas eu acho que é Gabriel. Vamos ver o que o Gabriel, eu espero que seja Gabriel, tem a falar sobre a indústria fitness e a estética que está acabando com a sua vida. Esse aqui talvez é um dos vídeos mais difíceis que eu vou fazer aqui no canal. E provavelmente você nunca viu nenhum canal de musculação falar do que eu tô falando nesse vídeo. E por isso... Agora você vai ver 2. Eu preciso deixar um aviso para você. Tudo que eu vou falar nesse vídeo é um acervo de experiências próprias e opiniões minhas que eu coletei ao longo desses 10 anos dentro da musculação. E se eu puder, eu também... Olha que legal! Ele tem quase os mesmos anos de experiência que eu. Só que é diferente, né? Ele já deve trabalhar na área com outras pessoas há bem mais tempo.
Eu comecei a treinar com 14 anos e hoje eu tenho 23, 9 anos aí. E eu garanto pra vocês que eu errei pra caramba. E eu já falo aqui, já vou adiantar. Outra coisa que tem como foco esse canal é poder guiar você para onde eu errei. É informar você os meus erros para que você não cometa eles. É um dos focos aqui do canal, com certeza. Preparei atletas de fisiculturismo. Por isso que muitas vezes eu posso estar sendo um pouco duro demais nas minhas críticas ou julgamentos diante certos tipos de treino. Porque eu já fiz aquilo. E eu já errei. E eu vi que aquilo não dá resultado. Eu sou um cara de genética mediana para baixo. Então, os meus resultados não vêm fazendo qualquer coisa. Eu realmente preciso estar alinhado com o certo, alinhado com a otimização. Isso é algo que eu percebi com o decorrer dos anos, que foi conforme eu me adequando às evidências que os meus resultados começaram a ser cada vez mais expressivos. Isso é outra coisa que me incentiva muito a estudar, muito mesmo. Eu vivi realmente os bastidores e o que eu descobri lá dentro me fez abandonar tudo. Carreira, dinheiro, clientela e recomeçar do zero. Nesse vídeo eu vou mostrar a engrenagem que ninguém expõe. Como que a cultura da estética... Pô, na moral, Nesse vídeo eu vou mostrar... Esse moleque aqui, eu acho que foi ele que se envolveu numa polêmica de cuspir num gato, ou alguma coisa pior que isso. Mas o shape desse moleque aqui é insano. O nome dele acho que é Daddy Aoi. Pô, é foda, né, cara? Eu tenho até vergonha de seguir um cara com um nome desse no Instagram, pelo amor de Deus. Outro vídeo excelente... Ah, não, a engrenagem que ninguém expõe. Como que a cultura da estética sequestra a sua vida sem você perceber. E por quê? Se você não entender isso, você pode ser o próximo. Fala, galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Overhead. Eu sou o Gabriel. E Acertei! Para começar esse vídeo, eu quero fazer uma pergunta pra você. Você sabe o motivo pela qual você vai treinar? Essa pergunta... Puta merda, agora eu vou ter que falar. Pô, é uma daquelas perguntas reflexivas que te fazem, né, coçar a cabeça, cara. Você sabe por que você vai treinar? Eu sei, eu sei. E o que vem aqui em mente é uma explosão de coisas, uma explosão de sentimentos que fica difícil de escrever em palavras. Eu diria que existe hoje uma conexão muito forte do treino comigo, pois o treino, ele caminha muito em direção a tudo que eu faço. Aqui é Vasco. O microfone é muito bom e provavelmente vocês não estão escutando, mas... Senhor. É Vasco, porra. Tá rolando... Ó, hoje é dia 17/12, às 4h55 da tarde. O Vasco ganhou alguma coisa? Porque o senhor ali despirocou. Retomando. Você sabe por que você treina? Eu sei, eu sei. Eu vejo que a excelência do homem se dá pelo aperfeiçoamento físico e intelectual. E desde que eu coloquei essa ideia na minha mente, o treino ganhou várias ressignificações. Então hoje, por exemplo, eu não treino apenas para estética. Eu também viso construir muita força. Inclusive, um dos dois exercícios que eu mais gosto é o terra, levantamento terra, e o supino reto. O levantamento terra pelo meu potencial de colocar carga nele, a minha estrutura morfológica, fisiológica, ergonômica, biomecânica, favorece que eu tenha um levantamento terra potente. E o supino pelo desafio do supino. O supino, dentre o agachamento, o terra, agachamento e o supino, propriamente dito, o supino é o mais difícil. E eu tenho o sonho de chegar a colocar pelo menos 3 placas. É o sonho primário, é 3 placas de 20 de cada lado. O segundo sonho, o segundo passo é 4. Irmão, se eu chego em 4 placas no supino reto, velho, acabou. Acabou, velho. Acabou. Vamos ver ano que vem. Esse ano foi um grande ano de progressões. Onde é que eu tava? Me perdi. E a questão intelectual também. Depois que eu nunca desisti do treino, né? São 9 anos aí e sempre insistindo em querer ser melhor. E depois que eu vi que o estudo começou a se alinhar com os meus resultados no treino, já era. E eu expandi isso. Eu expandi para filosofia.
Por que para filosofia? Pois dentro da área técnica de nutrição e treinamento, por eu não ter sido uma criança muito estudiosa, eu tive bastante dificuldade, mesmo com o que era objetivamente técnico desses livros. E a filosofia, ela traz um aspecto de pensar, de refletir, reflexionar. Então eu pensei, cara, se eu começar a ler filosofia, talvez eu consiga desenvolver mais essa questão da reflexão. E não deu outra. Partindo de livros mais filosóficos, como propriamente dito, eu comecei com Platão, eu comecei com A República de Platão, velho. Pesado, mano. Mas foi Platão, A República, Banquete, tem o Banquete, aí tem o outro, Apologia de Sócrates. Fui para Aristóteles, Ética, Nicomaco, talvez o livro mais importante que eu li até hoje. E esses livros de filosofia, O Príncipe de Maquiavel, Sabedoria, Aforismos para a Sabedoria de Vida, de Schopenhauer. Futuramente pretendo ir para O Mundo como Vontade de Representação, também de Schopenhauer. Provavelmente ele e o Aristóteles são os autores que eu mais estimo, mais gosto atualmente. O Nietzsche, o primeiro contato que eu tive com o Nietzsche foi Assim Falou Zaratustra. É um livro muito difícil. Muito difícil, eu vou ter que ler ele de novo em algum momento futuro. Primordialmente, após eu ler obras mais simples dele. Então, essa questão... Aí, partindo para os conteúdos mais técnicos, de nutrição e treino, cara, as coisas começaram a falar... Mano, isso aqui tá muito fácil. Isso aqui ficou muito fácil, eu tô entendendo perfeitamente o que eu tô lendo. E é isso. E depois passou para a escrita e só se desenvolvendo. Então hoje eu vou treinar porque, cara, a excelência do homem se dá com o físico e o intelectual. A pergunta é muito importante, porque é ela que norteia toda a essência desse vídeo. Cara, uma coisa para acrescentar aqui. Objetivo, função. O que você faz... Tenta buscar a função e o objetivo daquilo que você faz hoje. Porque se você perceber que aquilo não tem função e objetivo, você precisa parar de fazer ou ressignificar aquilo e encontrar esse objetivo e essa função. Por exemplo, quando eu estou estudando e eu percebo que eu estou estudando assuntos que hoje não caminham para aquilo que eu estou fazendo, eu paro. E é assim que tem que ser. Você precisa estar onde você precisa estar. Redundância, né? Se você ficou confuso ao responder isso, acredite, é normal ficar muito confuso com isso. Fiquei, mas eu respondi com excelência, hein? Eu dei uma enrolada aqui falando de outras coisas enquanto tava pensando em outra. Você percebeu esse truque? Eu falei lá do Homem do Vasco enquanto eu tava formulando a resposta. Mano. Aqui, ó, segundo cérebro, pai. Segundo cérebro. Porque não é uma resposta automática. Ah, treino para saúde. Não. Ah, eu treino para me sentir bem. Muitas pessoas possuem um motivo oculto para ir treinar. E é aquele que você não conta para ninguém. E esse motivo oculto me parece mais uma construção daquilo que você viu, experimentou dentro da musculação. Por exemplo, um jovem lá nos anos 80, quando começa a treinar, ele vê a musculação de um jeito. O jovem de hoje vê de outro jeito totalmente diferente. E aqui que está o grande problema. Essa geração, essa mudança criou uma geração de homens que treinam pelo motivo errado. E o custo disso não aparece. Um motivo certo ou errado para treinar? Quem somos nós para julgar isso, se a pessoa está treinando por motivos certos ou errados? Não é mesmo? Aparece no espelho, aparece na vida, nos relacionamentos, no propósito de viver. Porque você treinar exclusivamente por estética, talvez não seja um problema. Talvez só seja a falta de uma visão maior. Mas querendo ou não, essa estética, ela vai te abrir portas que sem ela não abriria, por exemplo. Porque, cara, nós somos muito julgados pela nossa aparência. As pessoas não se importam com você, nem comigo. As pessoas não se importam com nós. Mas elas nos julgam e estão nos observando. Isso é muito importante. Então, eu acredito que exista um valor, sim, em você treinar com esse intuito de ter uma aparência melhor. Pois o julgamento dos outros, de alguma forma, interfere sim na sua vida. Interfere. Você falar que não se importa com a opinião dos outros é negligenciar algo importante, talvez.
De fato, existem aquelas críticas que são vazias, que não vão acrescentar em nada na sua vida, que estão partindo de pessoas que talvez queiram o seu mal e tenham inveja do que você está fazendo, mas também tem que ter muito cuidado com esse tipo de pensamento, pois, na minha visão, esse tipo de pensamento fulano falou isso de mim porque ele é invejoso, é um egocentrismo muito forte. Poxa, tu se acha tão importante assim pra fulano falar isso porque ele quer te ver cair? Será que você é tudo isso mesmo? E será que fulano é tão mau caráter assim? Mas você tem que prestar atenção nisso, porque muitas críticas, elas vêm para nos alertar. E eu recebi várias ao decorrer da minha vida, e talvez você já tenha recebido elas. E eram críticas que faziam sentido, que a mudança me gerou positividade, uma colheita mais próspera, digamos assim. Mudar faz parte do jogo. Mudar é importante. Mudar suas opiniões não é necessariamente você ser hipócrita. Muitas vezes mostra uma evolução. Desmorfia e vazio existencial. Esse jogo aqui, eu olhei... Mano, esse jogo aqui... The Way of the Samurai aqui, ó. Eu olhei esse trailer todo e falei, caramba, que jogão, gameplay mó esquisita, mó... Pessoal, essa coisa nasce com um fenômeno industrial. A indústria fitness vem de um padrão de estética que não existe. Influenciadores que usam esteroides, e eu sei, pessoal, eu fui coach de fisiculturismo e eu sei que esteroides não são os únicos responsáveis por construir um físico. Mas o que vocês precisam entender é o seguinte, eu tinha atletas no meu time que literalmente viviam pelo próprio corpo. A maior parte deles eram treinadores, assim como eu. E para que possam vender as suas consultorias, constroem um físico impressionante e vão competir para atrair mais clientes. E assim... Isso aqui eu concordo plenamente com o Gabriel, de que, cara, não faça do corpo a sua vida. Não faça isso. Isso provavelmente vai matar parte da sua vida. Vai fazer você principalmente se excluir de momentos que poderiam ser importantes. Hoje, o que eu vejo sobre como eu vejo a dieta é muito diferente de como eu vi algum tempo atrás. Eu era muito mais rígido em relação às minhas refeições, mas hoje eu vejo que não é assim que funciona. Estudando, né? Você percebe que não é assim que funciona, que o corpo ele tem mecanismos de autorregulagem extremamente precisos. Não é você sair aquele dia para aquele jantar de Natal especial que vai cagar todos os anos de uma construção, semanas e semanas. Claro, com planejamento adequado. Não vai comer o peru todo, né, seu safado? Não vai comer o peru todo, né? Por favor. Não vai comer uma travessa de maionese maior que a tua cabeça. Mas não deixe de passar esses momentos. Esses momentos, eles valem a pena. Eles podem valer a pena. Constroem laços. Sim, se cria a grande indústria fitness da... E também, quando vocês começam a treinar, não comecem a treinar com a expectativa de chegar em tal shape. Pois vocês precisam não ter esperança. Essa é a melhor dica que eu vou te dar. Não tem esperança, não tem expectativa. Porque você não consegue se ver lá na frente. Você não faz ideia de como vai ser o seu shape quando você tiver desenvolvido. E criar uma expectativa em cima de um terceiro, do influenciador, por exemplo, que te inspira, é irreal. Isso não vai acontecer. Você só vai chegar até onde o seu corpo permite. E você não sabe em que lugar que é esse, como que é. Então não crie essa expectativa. Apenas faça o trabalho e esteja garantindo que o trabalho esteja sendo bem feito, através de métricas precisas para acompanhar o resultado. Da seguinte forma. Primeiro, o sujeito começa a treinar por algum motivo qualquer. Depois ele constrói um shape mais ou menos, porém acima da média. Depois, outras pessoas ao redor desse sujeito começam a se interessar pelo jeito que ele treina, o jeito que ele faz dieta, e mesmo sem saber se esse sujeito sabe alguma coisa de treino ou dieta, eles contratam a consultoria deles. Então esse sujeito que vende consultoria, ele pensa o seguinte, bom... Para você ver como a imagem é importante. Apenas pelo fator visual, as pessoas podem te dar uma credibilidade e um dado conhecimento que você não tem.
Olha que loucura. Então, quando você vê aqueles caras falando, por exemplo, fulano tá falando do meu treino, mas fulano é menor do que eu. Qual a relação do ganho de massa muscular com conhecimento? Me responda, me responda. E se esse cara gigantesco que tá falando isso não sabe nada, nunca leu nada, não sabe nada, ele só foi orientado. Teve um cara que falou, você vai comer isso e vai treinar assim, vai comer isso e vai treinar assim. E aí? Esse cara, ele está apto a treinar outra pessoa, a tentar mostrar os caminhos de como ele chegou lá? Se nem sequer os mecanismos ele sabe? É uma coisa a se pensar, não é mesmo? Ele pode ter o conhecimento prático, mas a excelência se dá pela teoria e a prática. É a união. Por isso que a gente trabalha com evidências, não com conclusões. O trabalho é em evidências, amostras, pistas de onde a gente precisa ir, não em conclusões. São pouquíssimas coisas que a gente pode falar, isso é certeiro. Por exemplo, a proximidade com a falha. Para a hipertrofia ocorrer, deve haver a proximidade com a falha. Isso provavelmente é uma conclusão. É uma conclusão. Então, se eu meter mais ainda o shape, eu vou ter ainda mais clientes. Então, basicamente, acontece o seguinte, esses caras viram escravos do próprio corpo, literalmente. É quase que uma prostituição esportiva. Você se sustenta com o valor do seu corpo. E aqui se cria um problemão. Uma prostituição esportiva, pois você se sustenta com o valor do seu corpo. Uma prostituição intelectual poderia haver também, pois alguns trabalham ensinando, né? E eles ganham dinheiro com o intelecto deles, né? Presta bastante atenção nisso. Aquele cara que contratou o atleta para fazer consultoria, por que ele fez isso? É por causa de uma comparação clássica. O cara pensa assim, se esse cara tem esse shape, então eu contratando ele, ele vai me ensinar a ter um também. Porém, esse cara ignora o fato de que esse atleta vive pelo corpo dele. E esse cara que contratou, não. Ele tem outras responsabilidades. Ele tem um trabalho, tem uma família, tem uma faculdade para fazer. O shape é apenas um detalhe da vida dele. Na verdade... Por isso que antes de você buscar uma consultoria, deve se informar muito bem sobre o passado desse tal treinador ou coach. Saiba quem ele já treinou. Veja as escolas, entre aspas, de ensino dele. Isso eu quero dizer em quais metodologias ele se baseia, como é o treino dele. Saiba, primeiramente, diferenciar um bom treino de um mau treino. Saiba o que se refere uma boa qualidade de dieta para uma má qualidade de dieta. Pois você já tendo esses conhecimentos prévios, tu vai conseguir ser certeiro na análise. Porque por mais que você tenha o conhecimento do que é uma alimentação saudável e um bom treino, talvez você não tenha a expertise de manipular essas variáveis. Na verdade, eu tenho que fazer uma correção. O shape deveria ser um detalhe, mas a realidade é muito triste. Na fome dessa comparação, o cara começa a entrar numa neura de querer mais e mais. E ele está buscando um shape inalcançável para ele. E o resultado, você olha para o espelho e sempre enxerga algum defeito, sempre falta alguma coisa. O braço podia ser maior, né? O abdômen mais seco. Gabriel, o braço sempre pode ser maior. Sempre. Peitoral mais definido. Você treina mais, come menos, se sacrifica muito e no final você continua insatisfeito. E isso tem nome. Se chama dismorfia. Você desenvolveu uma distorção da forma em que você se enxerga. O espelho te mostra uma coisa, mas a sua mente te mostra outra. E o pior, você pode alcançar um shape que 90% das pessoas admirariam, mas você ainda se acha pequeno, fraco e insuficiente. Porque olha, essa questão aqui, ela tem... É uma linha tênue que eu vou falar agora, é uma linha tênue. Mas eu não acho legal e eu não acho que você deva ficar satisfeito 100% consigo. Pois isso pode criar uma falsa impressão de que você chegou lá. E isso meio que reduzir o seu potencial. De onde mais você pode chegar. Não quero dizer, óbvio, para você se auto-julgar como horrível. Reconheça o seu mérito, mas sempre estime mais. Os fins e os meios, que seriam um caminho aí
para a felicidade, tem que andar de uma forma, vamos, digamos assim, esse é um assunto bem filosófico, não? Assunto bem interessante. Fins e meios. O fim não pode ser o meio. O fim não pode ser o meio. Então, você chegar no abdômen definido não pode ser o fim da jornada. Você tem que ter um meio que se sustente por si. Quando a gente fala de felicidade, a gente fala da manutenção do trabalho. Então, por exemplo, as virtudes. As virtudes, o trabalho das virtudes, eles são muito interessante de se aplicar na sua vida, de querer ser uma pessoa virtuosa, pois você não se torna virtuoso por falar que é corajoso. Você mostra através de atos, através de um trabalho contínuo, uma constância. E as pessoas, e você mesmo vai conseguir olhar para si e falar, eu sou corajoso. Eu faço a manutenção dessa virtude. Justo, pela sua justiça, diante das provas. Ó, você está aqui, você tem a oportunidade de receber um dinheiro ilegal, mas você recusa, pois você é justo e sabe que aquilo não seria certo. Legal? Isso é muito gratificante internamente, sabe? É o tipo de felicidade que você deve buscar. Uma felicidade contínua. E, cara, eu vejo muito isso no bodybuilding. Mas tem que ter o cuidado para não acabar caindo nessa da dismorfia que o Gabriel tá falando. Eu vejo que a gente sempre pode melhorar, sempre podemos aumentar um quilinho na barra. Mas a todo custo? Não a todo custo. Dentro do seu tempo, dentro das suas limitações. E saiba reconhecer o trabalho que você está fazendo, mas não se contente plenamente com ele. Pois, cara, a felicidade ela tem que ser trabalhada, tem que estar sempre rodando, sempre rodando, sempre rodando. O problema nunca foi o corpo. O problema é que você está perseguindo validação. E validação é um poço sem fundo. Imagina tentar encher um balde furado. Você joga água, joga mais água e joga mais água. Concordo perfeitamente. Não busque essa validação, busque a autovalidação dentro dos seus critérios. A validação dos terceiros, ela é apenas uma consequência do seu bom trabalho. Apenas isso. Mas ele nunca enche. Porque o problema não é a quantidade de água, o problema é o buraco. Buscar validação através do corpo é isso, você treina mais, come melhor, mas nunca se sente suficiente. Porque o buraco, ele não é no corpo, ele é no propósito. E nenhum shape vai conseguir tapar isso aí. Por isso que eu falei, cara, muito legal, muito legal. Por isso que eu falei sobre a excelência do homem ser o intelecto e o físico. Pois isso é um propósito muito mais nobre do que apenas a estética. A estética tá ali no jogo. Mas tu vê o quanto abrange eu falar a excelência do homem é a junção do físico e do intelecto? Eu abro portas para várias coisas. Eu não quero ser apenas um cara grande, eu também quero ser um cara forte. E a força, o desenvolvimento de força, cara, qual que é o limite? A gente vê o Ed Hall aí colocando 500 quilos em terra. Qual é o limite? Aonde eu posso chegar? Perda da identidade O segundo problema, masculina. ele é o mais silencioso, mas talvez o mais grave. A indústria fitness quis redefinir o que é ser homem. Convenceu uma geração inteira que masculinidade é ter um abdômen trincado, um braço grande, um peitoral definido. E que ser homem é parecer forte. E sem contar aquele estereótipo de homem do Instagram. Barba, roupa de lenhador. No fundo mesmo, isso aqui tem um cerne. Eu já vou adiantar, eu não vejo dessa forma. Eu acho que os valores internos, né, os trabalhos das virtudes que você carrega, os princípios que você leva para si e a sua ação na hora do conflito vão dizer muito mais sobre o seu valor de homem ou não. Você realmente achar que esses atributos superficiais, digamos assim, como a barba que ele acabou de citar ali, o peitoral do David Lade, o abdômen ali de um Ramon da vida, é o que vai definir a sua masculinidade, cara, você está muito enganado. Não, esquece. Esquece. Dentro do mesmo problema, achar que ser homem é
parecer ser homem. Mas aqui precisa ficar uma coisa muito clara. A musculação em si é um dos esportes mais importantes para o homem. Quando feita com o propósito certo, ela é uma escola de virtudes masculinas e essenciais. Sim. Ela te ensina disciplina, ela te ensina paciência, resiliência e também humildade. E essas lições transformam. Porra, cara, excelente! Cara, que vídeo maravilhoso! Porque agora vem a minha caminhada aqui na minha mente. E o quanto o bodybuilding, a musculação, me tornou, de fato, uma pessoa melhor em todas as questões dele. E nessa de humildade, eu diria que se humildade não tá dentro, eu adicionaria, então, empatia. Pois ver aquele cara lá treinando errado, ou às vezes sedentário, muito magrinho, ou com sobrepeso, me gera internamente uma necessidade de, cara, eu quero ajudar esse cara. Se eu ver uma oportunidade, eu vou ajudar esse cara. Se eu tiver essa oportunidade, eu vou falar com ele e vou ajudar ele se ele estiver precisando. Na execução do exercício, a tirar uma dúvida, vou ajudar. Porque eu já tive nessa posição. E eu queria tanto alguém para pegar na minha mão e me levar ali pra onde eu queria estar. Não foi assim. Mas foi melhor. Foi melhor que não fosse assim, senão eu não seria quem eu sou hoje. Talvez nem estivéssemos aqui. Bordam para a vida toda. Você vira um homem mais disciplinado no trabalho, mais paciente com os seus filhos, mais... Olha, essa questão de automaticamente a disciplina da musculação ser levada para as outras áreas, eu acho que não conversa, tá? Pode ter influência, mas não conversa. E exige-se sim um trabalho diferente. Pois foi assim com os estudos, por exemplo. Eu, antes de ser muito disciplinado nos meus estudos, eu era na musculação. E ser disciplinado nos estudos foi uma construção. Não foi do dia para a noite, não foi algo automático. Foi uma construção. Mas, todavia, provavelmente os ensinamentos da musculação e os ganhos do longo prazo me mostraram que se eu insistisse nos estudos, eu também seria recompensado. Então, sim, existe algo que você carrega, que você leva, mas não automático. Não automático. Eu sinto que algumas pessoas passam muito essa ideia do cara que é disciplinado na musculação, no treino, na dieta, é assim em todas as áreas da vida. Não necessariamente. Mais resiliente nas crises, mais forte para carregar responsabilidades. Mas não para por aí. A musculação também te prepara fisicamente para a função real do homem, que é servir. Você não treina para aparecer, você treina para ser útil. Sabe quando você carrega as compras do mercado sem precisar de uma segunda viagem? Para brincar com seus filhos sem ficar ofegante, para trabalhar com vigor e para não ser um fardo para os outros quando você envelhecer também. Para ter energia para liderar a sua família e realmente estar presente de verdade. Um corpo forte faz você realmente agir como precisa e não parecer forte. E quando você entende que o corpo é ferramenta e não o seu altar, você deixa de ser escravo da estética e vira senhor da sua própria vida. Aí sim, cara, você é um homem forte de verdade e com um propósito que transcende um espelho. Não tenho muito o que adicionar aqui, não. Não tenho muito. Gostei dessa parte final ali, muito bom. Inversão de propósito, vamos ver. Esse problema é o mais fundamental, é a raiz de todos os outros. A indústria fitness inverteu a ordem natural das coisas. O corpo foi feito para te servir, para te dar força, para trabalhar, carregar seus filhos, estar realmente presente, para aguentar o peso da vida, isso que é o natural. Mas o que aconteceu? A cultura da estética inverteu isso. Agora você serve o seu corpo, a sua rotina vira em torno dele, a sua mente gira em torno dele, sua identidade gira em torno dele. Você acorda pensando no treino, organiza o seu dia pensando na academia. É como comprar um carro potente e nunca tirar da garagem. Você passa o fim de semana lavando, alisando, encerando, mas nunca dirige. Você não usa porque se você usar, ele pode arranhar, pode sujar. E aí o carro que foi feito para levar você em algum lugar vira um objeto de contemplação. E o seu corpo é a mesma coisa. Foi feito para te levar a algum lugar. Carregar peso, servir a sua família, para trabalhar, para viver. Mas se você só fica polindo ele, admirando ele, você não...
tem um corpo, você é refém de um. No fundo, pessoal, ao longo desses 10 anos de fisiculturismo, eu percebi que o problema nunca foi a musculação. O problema foi o que fizeram com ela. Transformaram a ferramenta em identidade. Transformaram o meio em fim e a disciplina em vaidade. Ferramenta, além do útil nessas questões que ele abordou, eu diria que sim, a gente não pode deixar de citar aqui o trabalho e o quanto a sua imagem pode influenciar o seu trabalho, certo? Mas o importante é não viver para isso. Não ser escravo do corpo, como ele está falando. Isso é realmente importante. Mas existe um outro caminho que é mais simples do que parece, que é encarar a musculação como uma ferramenta e não como identidade. Você não é o cara que treina. Você é pai, marido, trabalhador, um homem de fé que também treina. O treino serve para te deixar mais forte para o que realmente importa. Você vai para a academia, treina em silêncio, progride com humildade e usa todos esses valores na sua vida cotidiana. O seu objetivo de verdade mesmo não é ser admirado, o seu objetivo é ser útil. Que quando você finalizar o seu treino... Eu não sei, essa parte aqui me pegou um pouco, cara. Não sei, esse negócio de... Não, do que o Gabriel tá falando de você é pra ser útil, assim, eu acho que traz uma objetificação. Eu me sinto um objeto, assim, cara, e eu não quero ser um objeto, tá ligado? Não é assim que eu vejo, não. Eu abordaria uma questão para outras questões, mas eu não sei dizer agora. Você não vai tirar uma selfie, você vai embora para realmente ser um homem melhor. E essa é a rotina de um homem mesmo, é você ser essencialista, você focar naquilo que é essencial para você. E a serviço de algo maior do que você mesmo. E lembre-se, o corpo que te serve. Você não serve a ele. E inclusive uma das formas que eu encontrei, eu como treinador, analisando tecnicamente o treino para que eu possa fazer essa transição do fisiculturismo para um estilo de vida, foi adotar a metodologia de baixo volume que eu já falei. Vai começar. Muitas vezes aqui no eu vou acelerar um pouco aqui para ver se tem mais alguma coisa que a gente pode tirar desse vídeo. Que, pô, a gente tirou 40 minutos, velho. O baixo volume consiste no seguinte, fazer menos séries, passar vende, que é a coisa de você ficar refém do seu corpo. Ainda que tenha uma dieta que faça sentido para sua rotina e individualidade. Né? Saber como fazer um treino, como você realmente seguir um protocolo que faça sentido para sua evolução. Aqui já entra um pouco da propaganda. Mas a mensagem essencial, acho que foi passada, passamos bastante experiência aqui. Gabriel falou bastante, vamos dar uma olhada nos comentários e finalizar esse vídeo que eu gostei muito de fazer. Esse daí conseguiu escapar da manada cega. Estética é tipo dinheiro. Se for ficar buscando a todo custo, vai acabar pirando. Perfeito. Assim como o bom shape vai vir da constância, da adesão, do trabalho ali, o dinheiro é a mesma coisa. Se você focar unicamente no dinheiro, talvez você não vá ter, né? Não vai se desenvolver tão bem quanto focar no trabalho de qualidade. Perfeito. Pensei que só eu era assim. Fico besta vendo esse povo tirando foto todo dia no espelho. Para complementar o vídeo, você não precisa comprar o curso, compra se quiser. É só não ficar louco das ideias. Aquele amigo que leva batata doce numa marmita num rolê com os amigos. Outro ponto é que shape precisa de dinheiro sim. Não só motivação e disciplina. Uma besteira. Motivação e disciplina é uma besteira? Olha, eu discordo muito. Sem motivação, irmão, tu não vai a lugar nenhum. Não tem disciplina que exista sem uma motivação. Aquela frase lá, que disciplina se sobrepõe à motivação, é uma mentira. Porque se você está fazendo algo, é em função de. Então você tem uma motivação. Vamos pegar um exemplo clássico. Fui na academia, mas hoje eu nem tava com vontade. Foi minha disciplina que me mandou. Mas espera aí, você foi lá por quê? Não, porque foi a disciplina. Não. Porque você sabe que você vai coletar bons resultados no futuro se você manter essa constância. E isso por si é uma motivação para continuar. Tente treinar certinho sendo um ectomorfo. Ectomorfo? Mesomorfo? Endomorfo? Ainda nisso, rapaz? Ainda nisso? Faltando comida e suplementos. Suplementos não são essenciais para o seu desenvolvimento.
Porque muitas das vezes não dá para manter dieta, porque a pessoa está focando em outro projeto. O que que é manter a dieta? O que que ele quer dizer com isso? Manter a quantidade suficiente para se desenvolver, bater meta de proteína em outro projeto ou juntando algum dinheiro para outra coisa. Aí Joãozinho, que ganha um salário mínimo, quer alcançar o shape de Zezinho, que ganha 10 mil e consegue manter dieta à altura e constantemente. Cara, eu penso da mesma forma. Existem vários fatores que geram impacto no físico, como trabalho pesado, rotina puxada, conhecimento de musculação, alimentação. São ali os pontos principais, genética e dinheiro. Essa questão de dinheiro me lembra um vídeo do Jorlan, falando que vivia no vermelho para manter o físico. E eu vou te falar uma coisa aqui, tá? Não é porque você tem grana que é mais fácil. Pode ser até difícil, dependendo. O dinheiro facilita, e suplemento não é obrigatório. Suplemento talvez o whey sirva pra quem é grandão, mas o que cresce mesmo é Danone, treino pesado. Ê, rapaz! Danone também, nunca foi tão caro. Ê, rapaz! E o cara falando ali, mano, é ele que disse, eu não disse nada. Bom, pessoal, gostei muito de fazer esse vídeo, me diverti realmente. Uma conversa um pouco mais profunda, né? Digamos assim. Espero que você tenha gostado, se acompanha até aqui. Deixa o like e deixa o comentário. Tamo junto.